Sejam bem-vindos a esta nossa Léxio Divina. Léxio Divina, leitura orante da Bíblia. Momento em que nós refletimos sobre a Palavra de Deus. Refletimos sobre a profundidade da sua Palavra em nossa vida. E vou então convidá-los a abrirem o seu Evangelho em João, capítulo 20, de 24 a 25. Em João, capítulo 20, de 24 a 25. Mas antes, vamos dar início a esta nossa Léxio Divina com uma oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envia, Senhor, o teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Após termos feito a nossa oração, vamos iniciar então esta nossa Léxio Divina, que tem por tema ver para crer ou crer para ver. Bem, estamos no tempo pascal, tempo em que celebramos um acontecimento, um evento, o evento da nossa salvação, a ressurreição. O que acontece com Jesus é algo que nunca foi narrado antes dele ou depois dele. Ele ressuscitou. Vou repetir. Ele ressuscitou. Deus o livra da corrupção do corpo. Ele se torna o primogênito entre os mortos, o primeiro a ressurgir dos mortos, porque após ele nós o seguiremos. Pois o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. E esta não é uma esperança, uma expectativa de um possível acontecimento, mas é a espera da realização de uma promessa, na certeza de que a história de Jesus é a nossa história. Vou repetir, que a história de Jesus é a nossa história. É a participação da vida em Cristo, que é a certeza de que viveremos por e com Ele, e ressuscitaremos participando da vida dele, junto do Pai. Mas, como disse no início, o que acontece com Jesus naquele domingo é algo inacreditável. É algo que é impossível. Mas se faz possível por ação de Deus. Pois é o que confirma o que foi dito a Maria, mãe de Jesus, no dia da Anunciação. Sim, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas, antes de iniciarmos, vamos então ao Evangelho da nossa Léxio, Evangelho de João, capítulo 20,
versículo 24 a 25. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Vamos repetir? Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Temos no centro da nossa léxico a pessoa de Tomé. Pois é por causa dessa passagem que ele é considerado o cético, o incrédulo, aquele que precisou ver para crer. Mas com os outros não foi assim? Então vamos ver aqui os exemplos, né? Mas vamos lembrar que os seguidores e seguidoras de Jesus viram ele morrer na cruz, viram a crueldade na qual ele morreu sendo crucificado ou sepultado. E como é para todos nós, portanto também provavelmente para eles, o sepultamento de uma pessoa é o fim da história daquela vida. E para os que acompanharam Jesus não era diferente. Tiveram de sepultar Jesus às pressas, porque estava chegando a hora do início da Páscoa, festa sagrada para os judeus. E as mulheres, então, não puderam fazer os preparativos do corpo no dia do sábado, no dia da sexta-feira, dia da morte de Jesus. Então tiveram que esperar o sábado, o dia da Páscoa, e aí na madrugada de domingo foram então ao túmulo para terminar, né, aqueles ritos que para eles eram tão importantes, preparando o corpo no sepultamento. Mas quando elas chegam próximo ao túmulo, tiveram uma surpresa. O túmulo estava aberto. Poxa, tinham colocado uma pedra enorme na frente, tinham guardas que colocaram aquela pedra no local. Como é que ela estava fora? Como é que ela tinha saído, né, da frente da porta do túmulo? E os guardas não estão mais nos seus postos. E o túmulo está vazio. O que aconteceu com o corpo? Está certo que apareceu um anjo dizendo que ele está vivo, mas cá entre nós, é muita coisa para a cabeça, não é? Imagina daquele povo. Eu acho que hoje já é difícil entrar na nossa cabeça. Imagina naquele tempo. Como aquele que morreu e foi sepultado agora está vivo. Espanto. Tanto que o evangelista Marcos vai escrever no seu capítulo 16, versículo 8,
no seu evangelho. Então, as mulheres saíram do túmulo correndo, por causa dessa surpresa, porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Ou seja, as primeiras que chegaram lá ficaram assustadas por causa do que estava acontecendo. Por isso aqui Marcos descreve o espanto daquele momento. Lá já João, no seu capítulo 20, versículos de 1 a 2, vai dizer que Maria Madalena ia para o túmulo e o encontra na mesma condição. E corre perturbada com o que aconteceu. Então, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Na sequência, ela avisa aos discípulos e João e Pedro vão correndo ao túmulo e o encontram como Maria tinha dito. E isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 9. E lá no versículo 9 vai estar dizendo assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Isso aí está no finzinho desse evangelho que começa no capítulo 20, versículo 1 e vai até o 9. Veja, o túmulo estava vazio. As mulheres que foram ao túmulo o encontraram vazio. Mas, como entender isso? Era necessária uma confirmação. Era necessário uma confirmação. E aí então nós vamos ter que Maria Madalena, ela retorna para o túmulo após a ida dos discípulos. Ela permanece no local, olhando para dentro do túmulo. Um anjo questiona o do porquê ela está chorando, e ela diz que roubaram o corpo do mestre. E dali a pouco, Jesus se aproxima e pergunta para ela por que ela está chorando. E a questiona sobre si. E Maria questiona a Jesus, que ela ainda não sabe que é Jesus, o questiona sobre se ele sabe onde está o corpo do mestre. Mas Jesus a chama pelo nome. E ela se coloca de joelhos diante dele. Ela, Maria Madalena, teve que ver com os próprios olhos. Ela teve que ver com os próprios olhos que Jesus voltou dos mortos. Ela teve de ver para crer. O anúncio do anjo de que Jesus ressuscitou teve de ser confirmado pelo próprio Jesus. Lembrando que esse relato nós encontramos em João, capítulo 20, de 11 a 18. Mas um outro acontecimento. Os dois discípulos de Emaús saíam de Jerusalém para a sua terra, comentando um com o outro o que tinha ocorrido naqueles dias. Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Começa a conversar com eles para saber do que estavam falando.
e eles não reconheceram a Jesus. Foram conversando com ele durante um longo percurso. E quando entraram em uma hospedagem com Jesus, só o reconheceram quando ele partiu o pão. Eles também tiveram de ver para crer. Nesse relato, encontramos em Lucas, capítulo 24, de 13 a 15. Bem, tem o evangelho que antecede aquele acontecimento com Tomé. Quando Tomé chega depois que Jesus apareceu. Então vai começar assim, porque os discípulos de Emaús viram lá Jesus, ele partiu o pão, sumiu, e eles saíram correndo para avisar os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Então, Jesus aparece no cenáculo onde se encontravam os 11 discípulos. E devemos lembrar que Judas Iscariotes se enforcou, por isso que eram 11. Se bem que lá também não estava Tomé, então estavam 10. Ok? E quando Jesus se coloca entre eles, todos ficam espantados, porque pensavam que era o fantasma. Jesus tem que lhes mostrar as mãos e os pés. Pede para que seus discípulos o toquem. Jesus tem de mostrar as mãos e os pés para mostrar a marca dos pregos e assim provar que ele é o mesmo que morreu na cruz. E ainda pede algo para comer, para mostrar que ele é homem e não fantasma, porque fantasma não come. Eles também tiveram de ver para crer. Então esse relato está em João 20, 19 a 20. Bem, Tomé não estava com eles. Mas Jesus, então, uma semana depois, ele aparece para os seus discípulos novamente, para confirmar a sua presença diante de Jesus. Nós temos aquela passagem que lemos no início, que vem logo depois desse evangelho, em João 20, de 24 a 25, onde Tomé, então, duvidou da presença de Jesus, como todos aqueles que nós falamos, temos o exemplo, eles também, de uma certa forma, duvidaram. Mas então continua o Evangelho de João, lá do capítulo 20, do 26 ao 28. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. E dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Depois disse a Tomé: "Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé." Tomé respondeu a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto." Pois é. Precisamos entender o seguinte: Tomé duvidou como todos os outros. Ninguém esperava ver um morto, uma pessoa que eles sepultaram, caminhando, voltando à vida. Então, e todos tiveram que ver Jesus para acreditar, para confirmar aquilo que os anjos tinham anunciado. Mas aqui a incredulidade de Tomé também ela toma um outro lugar.
Ele não acreditou nos seus. Ele não acreditou nos seus companheiros, naquelas pessoas que viveram a mesma vida que ele, que acompanharam Jesus como ele. Ele não acreditou. Porque quando Jesus ascender aos céus, eles vão anunciar a muitas pessoas que não vão ver Jesus. Vão ter que acreditar na palavra deles. Por isso, Jesus, ele quando se aproxima de Tomé, ele quer acabar também com as chagas do coração de Tomé. A chaga das dúvidas, a chaga da desconfiança, a chaga da incredulidade. Jesus chama Tomé para que ele verdadeiramente creia, para que, ao anunciar a palavra de Deus, ao anunciar os acontecimentos que ele viveu junto de Jesus, ele possa ser um anunciador convicto, com fé. Por isso, quando olharmos para Tomé, lembremos sempre que nós também podemos cair muitas vezes nessa dúvida. Como às vezes é difícil continuar crendo. Mas Jesus está sempre dizendo que creiam, acreditem. Quantas pessoas por aí não pedem provas de fé? Por isso, lembremos sempre, Tomé, ele é aquele que é o retrato de cada um de nós. De pessoas que precisam continuar caminhando junto à comunidade para continuar crendo, continuar vivendo a fé que nos foi comunicada pelos apóstolos. A fé da igreja una, santa, católica e apostólica. E para terminar, queria dar um pequeno destaque ao último versículo que foi lido aqui. Lá no versículo 29, Jesus disse: "Você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto." Mas aqui tem uma questão. Como assim aqueles que acreditaram sem ter visto? Nós vimos todos que foram testemunhas antes de Tomé da presença de Jesus, todos tiveram que ver para crer. Então, quem são esses os felizes, os que acreditaram sem ter visto? Aqui então nós temos um verbo no passado, os que acreditaram. Porque aqui aqueles que escreveram o Evangelho, que temos que lembrar, o Evangelho de João já foi escrito lá entre os anos 90, 100, no final do primeiro século. E e essas pessoas provavelmente colocaram ali felizes os que acreditaram sem ter visto, olhando para todos aqueles que acreditaram até aquele momento. E também serve para nós que acreditamos em Jesus sem tê-lo visto. Porque aqui é como se fosse os gregos, eles têm um verbo chamado auristo. É um verbo que não tem em nenhuma outra gramática de outra língua. É um verbo muito particular. E que esses acreditaram, que é um verbo permanente,
acreditar permanentemente, quer dizer, todos aqueles que acreditarem sem terem visto. Então ele está falando realmente de nós, de todos nós, que devemos nos lembrar sempre da presença do Senhor, que Ele fez por nós, temos Ele em memória e vivendo Ele na Eucaristia e testemunhando Ele em nossa vida em plena caridade. E obrigado a todos vocês por estarem então comigo até esse momento. Eu espero ter ajudado vocês nesta Lexio Divina. E terminemos então esse nosso encontro com uma oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus e até a próxima.